pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e hoje nós iremos falar sobre um livro que é um clássico da literatura mundial e que já ganhou inclusive o Nobel de Literatura para o seu autor e o Prêmio Pulitzer em 1953. Você já sabe de que livro eu tô falando? Bom, só pela minha roupa super temática aqui, cheia de barcos, você já deve imaginar de um autor norte-americano e que é muito renomado no meio literário. Claro que eu estou falando de Ernest Hemingway, com o seu clássico O Velho e o Mar. E, gente, era um livro que há anos e anos e anos eu tinha muita vontade de estar lendo, mas eu sempre ia, sabe, jogando para depois. Ele estava na minha biblioteca do Kindle e eu sempre falava assim, daqui a pouco eu leio, no próximo eu leio, no próximo eu leio, e eu acabava que eu não lia nunca. Mas dessa vez eu peguei ele para ler e falei, não, agora vai. Tô curiosa para saber, é muita gente falando bem dele e eu preciso ver o que rola aí nessa história que torna esse livro tão famoso. Antes de falar sobre o livro, eu andei dando uma pesquisada sobre ele e pesquisando um pouquinho, né, sobre a vida do autor quando ele publicou esse livro e o que tornou, né, essa fama mundial para o livro, quais foram os fatores que influenciaram nessa questão. E uma coisa que eu encontrei bastante como sendo publicada pelas pessoas, né, pelos jornais e tudo mais, são críticas falando que na época em que o livro foi lançado, na década de 1950, né, década de 50, o Hemingway, ele era considerado como um autor acabado, digamos assim, né? Uma pessoa que já há mais de 10 anos havia se mudado dos Estados Unidos para Cuba e vivia de uma forma meio que isolada, não interagindo com o seu meio, né? Com esse universo dos escritores, das editoras e tudo mais. Então ele era considerado pelos críticos como um autor falido, acabado e que no qual as pessoas não esperavam mais nenhuma novidade vindo dele, sendo produzida por ele. Quando ele enviou o livro para a sua editora, né, para o seu editor, ele logo de cara falou para a pessoa: olha, eu sei que essa é a melhor coisa que eu posso escrever na minha vida. Então ele mesmo já descreveu o livro como sendo considerado por muitos como a sua maior obra-prima, né? O seu canto do cisne, digamos assim, porque de fato ele mesmo assumiu para o seu editor que se aquilo ali que ele considerava a melhor coisa que ele já tinha escrito até então não fosse considerado pela crítica como algo bom, ele não sabia mais o que escrever, né? Porque para ele aquilo ali era uma obra-prima mor da sua carreira de escritor. Agora falando um pouquinho sobre a história do livro, do que trata o livro, né? Ele foi o último romance publicado em vida do autor e ele tem a história centrada no velho Santiago, um pescador cubano de 84 anos e que enfrenta diversos problemas para conseguir ter sucesso na pesca. Enquanto diversos outros barcos, companheiros dele de saída de todos os dias para alto mar, sempre voltam recheados de presas, ele se vê a cada dia voltando sem conseguir pegar nada de relevante para o seu sustento e para a venda também no comércio local. E aí ele conta com a ajuda de um garoto. E esse garoto que acaba sendo o maior companheiro do Santiago nas suas aventuras de pesca e que inicialmente também trabalhava no barco com ele, mas no qual a família acabou tirando porque dizia que o velho era azarento. Ele era a principal pessoa que instigava o Santiago a continuar saindo para alto mar e tentando a todo momento ter sucesso na pesca. Ele falava para ele, não perca a fé, continue indo que você vai conseguir ter sucesso porque você é um grande pescador. Que, por sinal, tinha sido o mentor dele, né, desde o início da saída dele para alto mar para se tornar também um pescador.
E aí, em um desses fatídicos dias que ele continua tentando, indo ao alto mar para ver se ele tinha algum sucesso na pesca, ele finalmente acaba conseguindo fisgar um peixe de tamanho descomunal. E é onde começa essa batalha, né, do pescador para tentar trazer esse peixe ao barco, porque ele sabia que o tamanho dele iria garantir um bom dinheiro para ele, então ia ser uma forma de sustento não só pelo ganho financeiro, mas também pela quantidade de carne, né, do peixe, que ele ia conseguir guardar um pouco para ele, já que esse peixe era imenso. E a história vai se desenrolar baseado nisso, nessa trama, que eu não vou, logicamente, falar pra vocês o restante, se ele vai conseguir fisgar o peixe ou não, se ele vai conseguir levar o peixe pra terra firme ou não. Não vou falar isso pra não dar spoiler, e aí a história vai perder a graça, né? Afinal de contas, o livro Velho Mar, ele é bem pequeno, ele tem em torno de 200 páginas, então é uma leitura muito rápida. E se eu der mais informações pra vocês, logicamente que a resenha vai acabar ficando com um spoiler gigantesco aí no meio e vai acabar com a graça, né, desse que é o principal enredo da história, descobrir se ele vai conseguir finalmente trazer um peixe pra terra ou não. E então é isso, essa parte sobre a história é isso. Agora, gente, nessas minhas pesquisas, eu acabei lendo bastante que o pessoal comenta que a história ela foi feita pelo autor como uma forma de retratar o que ele estava observando na própria vida dele. Então, o Velho Mar seria um autorretrato do que o Hemingway estava vivendo. Seria essa busca incansável do pescador, seria a busca incansável que ele próprio tinha para conseguir ter sucesso na vida de escritor dele. Esse grande volume de críticas que ele recebia pelo grande período que ele ficou sem escrever fez com que ele estivesse cada vez mais em busca de aceitação e aprovação dos outros. Então as pessoas falam que essa busca incessante do Santiago para conseguir ter sucesso na pescaria e ser considerado um bom pescador é uma analogia ao que ele, Hemingway, buscava no seu dia a dia, a aceitação e aprovação dele como um grande escritor. E aí outra coisa também que vale a pena a gente citar é o fato de que a história se passa em Cuba. E o próprio Hemingway estar vivendo naquela época em Cuba. Tanto que a gente pode ver ao longo da história inteira ele descrevendo em alto detalhamento localidades dali de Cuba. Então são praias específicas, montanhas, regiões, clima, tudo isso com alto detalhamento. Porque ele tinha conhecimento de causa, ele morava ali e ele sabia como de fato era a vida na ilha, né? Então essa é outra analogia que o pessoal faz, porque ele usou aquele livro também para mostrar para as pessoas o amor que ele tinha por Cuba. Ele adorava morar lá, apesar do pessoal ficar criticando ele por ter se isolado ali na ilha. E, inclusive, a sua influência na ilha de Cuba é tão grande que até hoje os produtos relacionados a Hemingway, elas são vendidas em lojas oficiais do governo. Existem alguns monumentos em homenagem a ele. Então é reconhecido pelo próprio governo do país que ele foi uma pessoa importante para dar visibilidade à vida em Cuba. Alguns estudiosos da literatura afirmam que tudo isso, todas essas afirmações que existem acerca de Hemingway ter escrito o livro como uma analogia da sua própria vida, não passa de balela e enrolação para chamar a atenção para o livro. E que, na verdade, o livro se trata apenas da história de um pescador e a sua busca para conseguir a sua forma de sustento, que era algo que o autor via constantemente morando ali em Cuba. Mas não que isso seja qualquer tipo de analogia à sua própria vida. Então, nesse mundo literário, acaba existindo os que afirmam uma coisa e os que afirmam outra. Então, é um debate constante que, de fato, a gente nunca vai saber.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. De forma geral, eu posso afirmar que foi um livro que eu gostei bastante. É uma leitura muito fluida. Apesar de ser um livro que já tem mais de 50 anos, ele não é de difícil leitura, não tem uma linguagem complicada ou arcaica. Então é uma leitura fluida, tranquila e rápida também, pelo fato do livro ser curto. Então vale a pena. Vale a pena conhecer um pouco da obra do autor. Para você que nunca leu Ernest Hemingway, vale a pena começar por esse, porque é um livro curto e simples, então você consegue ter uma boa noção de qual é o estilo de escrita do autor, até mesmo pelo fato deste ser considerado a sua obra máxima. Então é uma ótima indicação para você dar esse pontapé inicial nesse tipo de literatura. E para você que gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as resenhas que eu trago aqui para vocês, assim como algumas curiosidades históricas também, já que para quem não sabe eu sou historiadora e adoro bater um papo de vez em quando sobre algumas curiosidades que eu descubro por aí e que, lógico, antes de publicar aqui eu dou aquela verificada para saber se é verdade ou não. Então espero que vocês fiquem ligados para acompanharem tudo que tem por aqui no canal. Tá bom, gente? Um beijo a todos e até a próxima!